tua voz é direção. Bom dia, Marias! Esse é o nosso momento com Deus. Uma pausa no meio da correria para ouvirmos a voz daquele que continua transformando vidas através da sua palavra. Pegue aí a sua Bíblia, prepare o seu coração e vamos juntas caminhar com a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos começar o capítulo 4 de Atos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles, e os colocaram na prisão, até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Glória a Deus! Pedro e João estavam falando ao povo quando algumas autoridades chegaram. Entre elas estavam os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. E Lucas nos conta porque eles estavam incomodados. Pedro e João estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Isso atingia diretamente os saduceus, porque eles não acreditavam na ressurreição. Então, a oposição aparece. Pedro e João são presos, e aqui acontece algo intrigante. Se olharmos apenas para as circunstâncias, parece que alguma coisa deu errado. Um homem havia acabado de ser curado. Jesus estava sendo anunciado. Pessoas estavam ouvindo o evangelho e, de repente, uma prisão. Mas Lucas coloca uma informação logo depois. Muitos dos que ouviram a palavra creram. E o número de homens chegou a cerca de 5.000. Perceba isso. Olha esse detalhe. Os mensageiros foram presos, mas a mensagem não. Eles conseguiram colocar Pedro e João atrás das grades, mas já não podiam recolher a palavra que havia sido lançada nos corações. A oposição conseguiu interromper a pregação naquele momento, mas não conseguiu impedir o crescimento do evangelho. Às vezes, cometemos o erro de pensar que, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, tudo dará certo do jeito que imaginamos. E Atos nos mostra que não é bem assim. Obediência não significa ausência de oposição. Podemos estar exatamente onde Deus deseja e ainda enfrentar dificuldades. Eu preguei sobre isso. Jesus estava fazendo a vontade de Deus e estava afligido no Getsemane até a morte. Pedro e João obedeceram e foram presos. Mas enquanto eles estavam ali enfrentando a prisão, a palavra continuava produzindo fruto. Talvez você esteja olhando para alguma dificuldade e pensando: então deu tudo errado. Não conclua isso tão rápido. Nem toda resistência significa que Deus deixou de agir. Há coisas que Deus continua fazendo mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Vamos orar? Pai, nos ajuda a permanecer fiéis, mesmo quando nós encontramos resistência no caminho, mesmo quando tudo parece estar dando errado e a gente não consegue entender o porquê de tantas coisas. Que as dificuldades não nos façam abandonar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Nos dá coragem para continuar obedecendo e confiança para descansar, sabendo que a Tua palavra não pode ser aprisionada. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é isso que nós pedimos. Amém. Podem tentar parar o mensageiro, mas ninguém consegue aprisionar a palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. Falta voz